Aproveitando que hoje é sábado, dia consagrado à nossa Augustíssima, Santíssima Mãe, rezemos juntos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, que o Papa São João Paulo II chamava de a estrela da evangelização. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Que alegria poder receber cada um de vocês aqui. Quero desejar um ótimo dia a quem está presente aqui no rincão do meu Senhor. Olha, o rincão está ficando pequeno, hein? Que bênção. Isso é bom sinal. Um ótimo dia também a você, querido filho, querida filha, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. Que Deus ilumine e abençoe você nesse sábado. É muito bom ter você conosco. E eu convido você, desafio você a permanecer com a gente ao longo de toda essa pregação, ao longo de toda essa partilha da palavra, porque eu tenho certeza que Deus quer falar muito ao seu coração. É você mesmo. Permaneça com a gente. Você não vai se arrepender. Deus vai te surpreender nesse momento de reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o meu coração está muito feliz nessa manhã, nesse acampamento. E eu tenho certeza que o Padre Jonas lá no céu, o coração dele está exultando de alegria pela... Pode aplaudir, pode aplaudir. Agora que eu vou completar a sentença, você aplaude também no final. O coração do Padre Jonas está exultando de alegria pela presença da Emir Nogueira, da comunidade Shalom aqui. Uma salva de palmas, porque nós da Canção Nova sabemos do amor do coração do Padre Jonas, né, pela comunidade Shalom, pelo Moisés, pela Emir, pela história que eles têm junto. E sabemos também do amor da Shalom, da comunidade Shalom, pelo Padre Jonas, pela Canção Nova. O Moisés teve a graça de pregar, nós tivemos a graça, melhor dizendo, de ter o Moisés pregando a nosso retiro na Assembleia Geral. Como membro da Assembleia eu estive presente também, ali nós elegemos o nosso novo presidente, e foi de fato um derramamento da graça de Deus, para nós, membros da Assembleia Geral da Canção Nova, a presença do Moisés, e hoje também a presença da Emir. Então Deus abençoe, obrigado mesmo pela presença, e ainda mais a Emir falando de um tema, né, no qual ela já formou tantas gerações, né, que é sobre cura interior. Então, para nós da Canção Nova, para mim como sacerdote também, que fala sobre esse tema, que reza sobre esse tema, é um presente, esse momento. Eu tenho certeza, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, que Deus já está fazendo muito no seu coração. Fez ontem à noite na celebração da Santa Missa, com a qual nós abrimos esse retiro oficialmente, e também já hoje pela manhã ele já fez muito, e Ele quer continuar fazendo. E se você prestar atenção, veja bem, quero pedir bastante a sua atenção, viu gente? Como dizia um padre amigo meu, onde tem multidão, muita gente, tem confusão, né? Então vamos calmar o nosso coração para a gente ouvir com exatidão a palavra de Deus. Se você prestar atenção, você vai perceber que existe um itinerário que a graça de Deus realiza nos corações. Santo Agostinho falava disso, né? Deus tem um jeito, uma pedagogia de trabalhar nos corações de maneira geral, mas essa pedagogia também é personificada. Ele trabalha em cada coração de uma maneira única, de uma maneira singular, de uma maneira ímpar. Então, no processo de cura interior, muitas pessoas me perguntam assim: Padre Adriano Zandoná, o que eu tenho que fazer? Na grande maioria das coisas eu respondo: o que você não tem que fazer. Porque viver a cura interior não é que seja um processo passivo, não. Você também tem a sua parte, mas a maior parte é a de Deus. E a nossa parte, muitas vezes, é entender a pedagogia através da qual o Espírito Santo nos insere no processo de cura.
A pedagogia que Deus usa para nos curar e para nos conduzir. Então, o processo de cura interior, para que ele seja eficaz, eu preciso aprender a colaborar com a graça de Deus. Não é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que deixar Deus fazer. Muitas pessoas me perguntam, padre, o que eu tenho que fazer para ser curado? Eu falo, olha, pouca coisa, mas você tem que deixar Deus fazer muito. Por quê? Porque Deus tem uma pedagogia para cada um jeito de trabalhar nas almas e nos corações. Acabei de vir do confessionário, estou atendendo confissão desde 8h30. Depois de umas 2 horas atendendo confissão, assim, o padre sai chamando Jesus de Genésio, né? Você já olha, o cachorro olhou para mim lá fora, eu já falei, eu te absolvo, né? Não, desculpa, você não. Você fica muito tempo ouvindo, mas é tão bonito atender as confissões, por quê? Porque você vê, claro que o padre não pode falar de coisas de fora o íntimo, mas você vê que os pecados não são os mesmos. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento colérico, os pecados dela sempre estão ligados à ira, sempre estão ligados à impaciência. A pessoa que tem um temperamento mais melancólico, estão ligados à desesperança, estão ligados àquela ruminação negativa. O temperamento sanguíneo, eu escrevi isso no meu último livro, A Libertação da Mente Ansiosa, no qual eu discorri muito sobre os 4 temperamentos associados ao nosso comportamento, à ansiedade, ao jeito como a gente administra a nossa vida, nossos comportamentos, nossos relacionamentos. O sanguíneo, os pecados dele estão, na grande maioria das vezes, associados à sensualidade, à inconstância, à impulsividade. O fleumático, à inércia, né? A preguiça e a passividade excessiva. Então, para dizer que a gente peca de uma maneira única e Deus trabalha na nossa alma de uma maneira única. Uma pessoa com temperamento colérico, que é mais prática, a cura muitas vezes para ela não vai vir naquele momento de oração que ela arrepia e sente, e vai lá na terceira, na profundidade da alma, e revive aquele momento que ela viveu com 3 anos de idade, quando não deram o sorvete que ela queria de limão. Tal, né? E eu sofri muito, padre, cresci com a cara de picolé, o nariz de picolé mesmo, né? Grande que dá medo. Não, o colérico às vezes Deus vai curá-lo na prática. Por exemplo, ele foi ferido com o pai, Deus vai colocar ele trabalhando ou servindo na paróquia com um padre mais velho, que lembra o pai, que tem o jeito do pai, e ali ele vai aprender a lidar com aquele padre, e na prática, na experiência do dia a dia, como dizia, né, o padre Jonas, na oficina da vida, lidando com o padre, lembrando do pai, ficando com raiva do padre, porque projeta inconscientemente o pai que não está ali, naquele padre que está reagindo e agindo daquela forma. Ali Deus vai trabalhar, e na prática ele vai ser curado. Então Deus tem uma pedagogia única, tem uma linha através da qual Ele trabalha a sua alma. Então cura interior tem a ver com isso, não é o que eu vou fazer, mas é o que eu vou deixar Deus fazer. Porque muitas vezes, quem mais atrapalha o processo de cura interior não é nem o diabo. Tadinho, tem hora que o diabo ele fala assim, eu não fiz nada, você que estragou tudo, deixa eu quieto, né? Não que ele seja tadinho, né? Ele é um sem vergonha, cachorro, mas deixa ele para lá. Mas muitas vezes não é o diabo que atrapalha, sou eu que não entendi o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que foi ferida nos seus relacionamentos, e a maioria das nossas feridas emocionais, elas têm a ver com a nossa relacionalidade, com os nossos relacionamentos, seja com o pai, com a mãe, com o esposo que foi embora, com o filho. A pessoa se fere nos relacionamentos e ela se fecha aos relacionamentos. Ela não quer se relacionar. Só que muitas vezes não, todas as vezes, Deus nos cura nos relacionamentos. Deus não vai te mandar para um eremitério para te curar, para você ficar sozinho, fechado numa caverna, como São Jerônimo e tantos outros eremitas fizeram ao longo da história do cristianismo. Deus vai te colocar no relacionamento com outras pessoas. Então você tem que entender o que Ele está fazendo, porque senão você se fecha, acha que está ajudando e está atrapalhando o itinerário da graça de Deus na sua alma. Entendeu, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, você entendeu ou quer que o padre desenhe? Só para ver se está todo mundo acordado, viu gente? Essas perguntas é só para ver se está todo mundo acordado, atento. Pega a sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 10. Atenção aqui, a gurizada dispersa que é
Uma beleza, né? Então vamos lá. Hoje em dia a coisa mais concorrida que existe é a nossa atenção, né? Então eu quero a sua atenção e a palavra de Deus merece a nossa atenção. Filho, filha, é claro que toda a Bíblia é fantástica para falar de qualquer assunto. Mas eu não posso negar, nem ser demagógico ao ponto de dizer que isso não é verdade, que existem palavras que elas calam, elas encaixam tão intensamente numa temática, que parece que elas são o alicerce, o fundamento de toda aquela temática. E no caso da cura interior, essa passagem que o padre vai ler, ela, no meu ponto de vista, é um dos principais fundamentos de todo o processo da cura interior. João, capítulo 10, versículo 10. É o discurso que Jesus fez sobre o bom pastor, né, o pastor, o rebanho. Esse discurso, dizia Santo Tomás de Aquino, numa parte da Suma Teológica, na segunda, e numa parte que ele vai dissecando a identidade de Jesus, né? Nessa passagem, Jesus foi dizendo o que ele é, definição, né, essência, e o que o diabo é. Então, esse versículo, ele traz, a essência da identidade genuína de Jesus e da identidade genuína do diabo. O padre vai ler, eu estou com a tradução da CNBB, se você está com outra tradução, não tem problema, você acompanha. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão do qual Jesus está falando é o diabo. Mas eu vim para que as ovelhas, né, que no caso está omitindo as ovelhas, para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus foi dizendo nos versículos precedentes: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, definindo a identidade dele, a essência. E nesse versículo 10 culmina o ladrão, que é o diabo, o salteador em outras traduções. Ele não é o bom pastor, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho certeza, amado filho, amada filha, que você já ouviu esse versículo outras vezes. Mas isso fundamenta a cura interior, por quê? Porque Jesus está dizendo, o que o inimigo veio fazer? Roubar, matar e destruir. E para isso ele usa muito as feridas emocionais que a gente tem no coração. Aquelas 4 feridas emocionais que eu escrevi no livro Curar-se para Ser Feliz, que são as principais que o padre Rufus falava, através das quais o demônio nos amarra: inferioridade, culpa, medo e rejeição. São as 4 principais. E outras, porque essas são feridas cardiais, né? Como a virtude cardial, ela abre porta, cardo do latim, cardes quer dizer dobradiça, né? Abre portas para outras virtudes, e as feridas cardiais abrem portas para as outras feridas, outros pecados. Mas essas 4 feridas são instrumentos através dos quais o demônio nos amarra e nos faz não progredir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O demônio, ele não quer que você progrida em nenhuma área da sua vida, nem intelectual, nem relacional, nos seus relacionamentos, nem profissional, e sobretudo, não na área espiritual. Ele é o antiprogresso, ele é o pai do medo e da estagnação. Eu vou falar isso hoje à tarde na missa. O medo nos rouba a capacidade de reagir, de conquistar, ele vai te amarrando. E como eu disse ontem, por trás de toda ferida emocional tem uma mentira do demônio, que fundamenta essa mentira. Ontem eu falei na missa, você se recorda, você aqui, você em casa, da ferida emocional da rejeição. Por trás da ferida emocional da rejeição existe uma falácia, um sofisma, uma mentira do demônio. Qual é? Eu não sou amado, ninguém se importa comigo, a minha vida não vale a pena. É uma mentira, porque eu dizia na missa ontem e repito: se Deus se fez homem e derramou cada gota do sangue dele por amor a você, para mostrar que você é digno, para te redimir, quem é o diabo ou quem é você para falar que você não é amado? Isso é um pecado de altivez e de orgulho, quando você acredita nessa mentira. Porque se Deus se fez homem e morreu para mostrar que Ele te ama, como eu e você podemos acreditar nessa mentira? Mas ela fundamenta a ferida emocional da rejeição. Por trás de toda ferida emocional, de toda ferida
espiritual na alma, existe uma mentira do diabo. Só que o contrário que a passagem trouxe é verdadeira. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Tem muita gente que usa esse versículo para pregar sobre teologia da prosperidade por aí, alta performance, você consegue. Só que não é bem assim. Quando Jesus disse, claro, não é que Deus não quer que a gente progrida, tá, gente? Ele quer. Mas vamos entender bem o que esse versículo quer dizer. Porque o original do grego dizia assim: vida em abundância, zoen perisson. Zoen vem da palavra zoé, porque no grego antigo com o qual a Bíblia foi escrito, existiam duas palavras para designar vida: bios, que é a primeira palavra, e a segunda era zoé. Jesus usou a palavra zoé. A palavra bios significa vida física. Daí vem a palavra biologia, não é? Estudo da vida, né, do ecossistema, bioma. Muitas palavras do português vêm do grego. Bios é a vida física, mas Jesus disse zoen perisson, é zoé. A zoé significava a vida espiritual, a vida divina. Então Jesus está dizendo, olha, eu venho para que vocês tenham a minha vida fluindo em vocês. Porque zoé, no caso de Deus falando, Ele está dizendo, eu quero que vocês tenham, eu vim, não para que vocês tenham uma vida somente com muito dinheiro. É bom sim, Santa Teresa dizia, né? Eu com Jesus sou uma benção, mas eu com Jesus e com dinheiro ninguém me segura, né? Ela saia construindo mosteiro para todo lado e tal. Claro, se a pessoa tem uma cabeça boa, né, e vai usar bem, o dinheiro é uma benção. O problema não é o dinheiro, o problema é a falta de conversão às vezes, né? Mas veja bem, Jesus não está falando, olha, eu vim para que você tenha muito dinheiro, progresso e cheio de músculo, né? Que nem vocês aqui, olha quem está do seu lado, como é musculosa essa pessoa. Tem uns aí que o músculo único que está crescendo é o pânceps, né? Sei não, hein? Mas não é só dessa vida musculosa, física que Jesus está falando. Zoen, perisson, quer dizer, a vida divina em abundância. Santo Tomás também dizia que o prêmio que Deus dá a quem o busca não são bens, mas é Ele mesmo. Quando você se entrega a Deus, Ele não vai te dar coisas, Ele se dá a você. Ele dá a si mesmo como presente, como recompensa àqueles que o buscam. Então Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham a minha vida divina fluindo em vocês. Fluindo, fluindo, fluindo. Mas veja bem, quando você já viu, por exemplo, um córrego? Aqui em Minas Gerais, que está pertinho, não é córrego, é córrego, né? Quem aqui já viu um córrego? Levanta a mão. Ou um córrego, ou um riozinho, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, né, meu? Estou vendo os paulistanos aqui, né? Bom dia aí, viu, mano? Eu morei lá em São Paulo muito tempo, aprendi a falar a língua de lá, viu, gente? Cadê o pessoal de São Paulo? Levanta a mão. Coisa boa, Deus abençoe, Deus abençoe. A gente vê o Tietê lá, né? Que visão, né? Jesus. Mas o que acontece com o Tietê? Eu estava esses dias lá perto de Jaú, de Bauru, e vi o Tietê lá. Gente, o Tietê lá é lindo, dá vontade de nadar. Dizem que eles pescam lá. Eu não sei se eu teria coragem, como eu morei muito tempo em São Paulo e vi o Tietê de São Paulo, de comer os peixes de lá, né? Mas a gurizada lá come, o pessoal come os peixes, desculpa, de lá. Estou lembrando a passagem dos pães e peixes. Mas o Tietê muitas vezes ele não flui. Por quê? É tanto entulho, é tanta sujeira. Um córrego, ele tende a fluir, a correr, né? Sobretudo se é água corrente, se não é uma represa ali, manufaturada, né, feita pela mão humana, o córrego tende a fluir, a correr. Mas se existe muito entulho no córrego, o que vai acontecer? A correnteza vai ficar represada. Se existe muita sujeira, como a gente vê lá no Tietê em São Paulo, o que vai acontecer? Você vê alguma correnteza lá no Tietê? Não tem vida o Tietê, infelizmente, né? Uma vergonha para o nosso país. Cidade mais importante do país, né? Com um rio podre, mas é a nossa realidade. Mas por que eu estou falando disso? Que o problema maior não é o Tietê, nem um córrego cheio de entulho. O problema maior é que muitas vezes o meu e o seu coração está cheio de entulho, do pecado, das feridas, e essa vida de Jesus não pode fluir em nós. Não consegue fluir em nós. Esse é o maior problema.
Esse é o grande problema, porque veja bem, Jesus disse, Zoen Perizon, é a minha vida divina, abundante, que vai fluir em você. Mas é aí que a cura interior muitas vezes não acontece na nossa vida. Porque eu lembro que eu aprendi isso com o padre Rufus, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 3 meses de padre, aí a Luzia Santiago, a nossa cofundadora, eu acho que isso deve ser coisa de cofundadora, viu, Emir? Me chamou assim e falou assim, olha padre, o padre Rufus, sabe aquele exorcista que está vindo aí? Sei, Lu, então você vai pregar com ele. Eu tinha 3 meses de padre, eu falei, legal, né? Saí assim, a minha perna estava assim, ó. Eu disse, não, tranquilo, você está tudo bem, filho? Eu falei, tô bem. Eu sou da tique nervoso, né? Mas foi bom, foi muito bom, porque assim, como diz o outro, você quando cai na água, você nada ou morre afogado, né? Graças a Deus eu nadei. E eu lembro que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Isso há quase 12 anos atrás, eu vou completar 12 anos de padre mês que vem. Mas foi a melhor coisa, por quê? Porque eu ouvi o padre Rufus dizendo coisas que me marcaram profundamente. Aquele grande exorcista, que Deus o tenha, né? E o padre Rufus disse uma seguinte coisa, nas pregações, e ali embaixo, quem via os padres que ficavam ali com ele, às vezes andando debaixo do palco, nossa, se eu te falar o que eu vi ali debaixo do palco, você não dorme à noite, mas deixa para lá. Imagina, um encontro de exorcismo, né? Casos muito pesados, difíceis. E o padre Rufus sempre dizia, não existe nenhuma libertação que possa acontecer sem cura interior. Nenhuma. E também, ele disse, para a cura interior acontecer, é preciso que nós retiremos os impedimentos. Ou seja, o entulho que não deixa o rio fluir. Então, o tema dessa pregação é precisamente esse. A necessidade, amado filho, amada filha, que nós temos de tirar os impedimentos. Por quê? Porque essa parte, preste atenção, Deus não vai fazer. Deus, Ele derrama graça, Ele derrama unção, Ele age com a sua peculiaridade na nossa alma, com o itinerário da sua graça, mas Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Eu vou usar uma analogia que é bem própria para isso. Imagine se você estivesse pedindo, Senhor, minha alma está ressequida, eu estou ressequido, eu preciso de água, derrama sua chuva sobre mim, Deus. Aí a hora que Deus derramasse a chuva, você saísse com um guarda-chuva assim de uns 2 metros. Obrigado, Senhor, obrigado, eu estou vendo a água, mas a água era para te tocar, mas você está com o guarda-chuva aberto. Se você não fechar o guarda-chuva, a água não vai te alcançar. Ela não vai conseguir te lavar. Então, aqui entra a possibilidade, a necessidade de retirarmos os impedimentos. Eu separei aqui 7 principais impedimentos para que a cura interior aconteça na nossa vida. Ou seja, 7 principais entulhos que não deixam a vida divina fluir. Porque você imagina, se a vida divina, se a vida em abundância flui através de você, quem que vai poder te impedir de ser curado? Ninguém pode te impedir de ser curado, se você permite que essa vida divina flua em você e através de você. Então veja bem, 7 impedimentos. E eu quero começar dizendo que o principal impedimento para a cura interior acontecer, principal entulho que barra o fluir da graça de Deus, são os pecados mortais não confessados. São os pecados mortais não confessados. Se você tem pecado mortal não confessado, você está com o guarda-chuva aberto, meu filho. Padre, mas Deus não me cura, Ele está mandando toneladas de água para você, mas você está com um guarda-chuva de zinco, você está com um guarda-chuva de bronze. É preciso que nós busquemos a confissão, você em casa também, saiba disso, mas não é qualquer confissão, é uma boa confissão, porque veja bem, o diabo, ele nem liga da gente confessar, mas ele quer que a gente confesse mal, para a gente não ser perdoado e não ser liberto.